Meus amados irmãos, podemos tomar os nossos lugares nesta tarde. Estamos estudando a carta aos Hebreus e no último dia, na última sexta-feira, nós tivemos falando acerca da glória de Cristo e vimos que esta glória, ela advém da sua vitória, advém da sua entrega, do seu amor e também da perfeição do seu sacrifício. Tivemos falando também acerca da nossa santificação e vimos que o objetivo de Jesus é que através da sua morte nós fôssemos santificados, tornados santos. A nossa identificação com Cristo deverá ser também na santificação, mediante a oferta do corpo de Cristo, revela-nos o meio da nossa santificação. Depois, meus amados, nós estivemos vendo acerca do sacerdote e vimos que Jesus, ele contrasta com o sacerdote terreno. Vimos que o sacerdote terreno, ele estava em pé diante do sacrifício, mostrando o serviço, o trabalho que estava a ser feito. Vimos que o sacerdote terreno, ele estava em pé mostrando o respeito que ele necessitava pelo sacrifício, mas depois nós vemos Jesus Cristo e vimos que ele aparece sentado como o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Por causa da sua posição, por causa do seu estatuto, ele aparece sentado. Também aparece sentado porque o seu sacrifício, ele foi feito e nada mais necessitaria de ser feito. Tudo ficou devidamente concluído. Então, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez e de uma vez por todas ficou concluído. Depois falámos acerca da oblação. A oblação era uma oferta em géneros e nós estivemos olhando e vimos que era normalmente cereais, pão, sal, azeite, vinho, etc. E estes cereais eram consumidos pelos sacerdotes. Vimos que Jesus apresenta agora o seu sacrifício não apenas como o ato cruento do Calvário, mas como o alimento diário que cada um de nós necessita para este aperfeiçoamento. Santificação requer aperfeiçoamento todos os dias. E nós precisamos trabalhar nisso. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Deus está empenhado em que tu e eu possamos nos aperfeiçoar um pouquinho mais em cada dia. Depois falámos acerca da verdadeira remissão. Deus faz questão de perdoar e esquecer. Eu sei que nós todos perdoamos com facilidade, mas perdoar e esquecer já é algo bem mais complicado. O texto conclusivo, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação. Ou seja, a remissão está acabada, é suficiente e é definitiva. Hoje nós vamos entrar num texto exortativo. Bem, se eu dissesse assim, irmãos, venham ao culto porque hoje vou dar-vos uma exortação, eu ficava sozinho, vocês não vinham. Mas eu não disse de propósito. Um texto exortativo. Bem, muitas vezes nós temos a ideia da exortação como um ralhete. A verdade é que grande parte das vezes a exortação é mais do que isso. É uma chamada de atenção à nossa consciência para nós evitarmos o ralhete. Venha comigo. Hebreus capítulo 10, no versículo 19 até ao versículo 39. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos comparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos património superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então temos um desafio bem definido pelo texto. Um texto um pouquinho longo e um desafio bem definido. Meus amados irmãos, eu lembro que este texto foi escrito para um grupo de irmãos que aceitaram Jesus, encetaram a sua caminhada cristã e agora, por causa da perseguição, e agora, por causa do escárnio, e agora, por causa dos problemas que estavam à sua volta, eles estavam prestes a começar a recuar. E alguns deles estavam prestes a voltar mesmo aos sacrifícios do judaísmo. Por isso, o escritor tanto repisa esta situação dos sacrifícios do Antigo Testamento, da aliança do Antigo Testamento e da Nova Aliança. Agora, ele parte para uma chamada de atenção. E ele começa dizendo aos seus destinatários, ele apresenta uma ação, ele apresenta qual é a capacidade para executar essa ação, a forma, o apoio e o pré-requisito. Então vamos ver os destinatários. Os destinatários são irmãos, crentes, pessoas que aceitaram Jesus. Meu amado irmão, eu nunca me canso de pregar o Evangelho de Cristo. E deixem-me que vos diga, eu preciso de continuar a ouvir o Evangelho de Cristo. Às vezes dizemos, não, mas eu já aceitei Jesus há tantos anos. Eu continuo a precisar de ouvir acerca do sangue de Jesus, da cruz de Cristo, dos pecados que foram pregados na cruz do Calvário. Eu continuo a precisar de ouvir. E muitas vezes nós precisamos de voltar àquilo que Jesus fez. Porque com o tempo nós tendemos a desvalorizar, a esquecer o valor que tem. A ação entrar no santuário pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu. E estamos a voltar novamente à cruz de Cristo, o véu que foi rasgado quando Jesus morreu. A capacidade de executar, a capacidade de nós entrarmos,
só é possível mediante o sangue de Jesus. A forma de o fazermos é através deste novo e vivo caminho. Jesus abriu um novo caminho para nós. E é através deste caminho que nós temos acesso. O apoio de um grande, o único sumo sacerdote. O único que é realmente grande. Jesus Cristo. E com pré-requisito, coração purificado e o corpo lavado. Meus amados irmãos, deixem-me abrir aqui um pequeno parênteses. Muitas vezes nós damos importância ao que Jesus fez, mas depois não damos muita importância àquilo que nós temos que fazer em cada dia. Jesus deu a sua vida, Ele verteu o seu sangue por nós. Mas tu e eu precisamos em cada dia de purificar as nossas vidas. Jesus, Ele salvou-nos, Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário, mas agora que Ele nos tornou limpos por causa de nos ter lavado com o seu sangue, Ele deseja que nós continuemos limpos. E se você tiver dúvidas do que acontece, é muito simples. Você limpa a sua casa o melhor que conseguir e deixa ficar durante 3 meses. Nunca limpe. Não suje. Mas também não limpe. Sabe o que é que vai acontecer? Ninguém vai dizer que você não sujou. Porque ela está suja. A nossa vida, meus amados irmãos, nós precisamos em cada dia de buscar esta santificação. Procurar viver a vida que Jesus quer que nós vivamos. E este é um trabalho diário. Um trabalho que não é dos mais fáceis, mas um trabalho necessário. 5 passos neste desafio. Olha, primeiro passo, chegarmos com verdadeiro coração. E depois eu vou falar disto de forma mais pormenorizada. Reter firme a confissão da nossa esperança. Ter consideração uns pelos outros. Reunirmos-nos. Admoestarmos uns aos outros. 5 coisas. Podemos dizer juntos? Chegarmos com verdadeiro... O coração é quente. Estava aqui a conversar isto no início do culto. Dizem que o coração é quente. Eu não sei se ele é quente, mas o texto diz que ele tem que ser verdadeiro. Já vamos ver o que é isto. Reter. Podemos dizer juntos? Reter. Reter firme a confissão da nossa esperança. Agora começa... Veja, 2 coisas relacionadas com Deus e agora 3 coisas relacionadas uns com os outros. Primeira delas, ter consideração, considerarmos-nos uns aos outros. Segunda coisa, reunirmos-nos. Terceira coisa, admoestarmos uns aos outros. Comecemos então, chegarmos-nos com verdadeiro coração. Bem, o coração representa os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, e o corpo representa as nossas ações. Deixe-me trazer novamente o versículo. Nós lemos um texto muito grande. Deixe-me ler novamente o versículo que nós lemos no início. Aproximemo-nos com sincero coração. Na revista corrigida diz com coração verdadeiro, aqui na revista atualizada diz com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Chegarmos com um coração verdadeiro. Amados irmãos, precisamos de chegar mediante aquilo que Jesus fez. Ele é o caminho. Amém? Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva lá. Chegarmos com fé. Os irmãos têm fé? Chegarmos com coração e o corpo purificados.
A segunda coisa, e aqui eu vou demorar um pouquinho mais, reter firme a confissão da nossa esperança. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Será que nós vacilamos às vezes? Um passo para a frente, um passo para trás. Um passo para a frente, um passo para trás. Um passo para a frente, um passo para trás. Sabe para onde é que eu fui? Para parte nenhuma. Andei para a frente, andei para trás. Andei para a frente, andei para trás. Só me cansei, mas não saí do sítio. Amados irmãos, às vezes há pessoas que, por não terem a sua fé estimulada, eles não conseguem ter esperança e de repente eles estão muito contentes e dão um passo para a frente e logo a seguir eles dão um passo para trás. E estas pessoas normalmente não conseguem sair do mesmo sítio. Porque é um passo para a frente, um passo para trás. Reter no original está ligado com a ideia de manter com firmeza. Você já experimentou pedir a alguém para segurar alguma coisa e... Seguro lá. Quando eu era miúdo, às vezes a minha avó ou a minha mãe punha-me a fazer um trabalho que eu detestava. Eu vou dizer o que é, eu acredito que há aqui gente, pelo menos da minha idade, que fez isto. As lãs eram compradas numas coisas assim compridas. E depois alguém tinha que se pôr assim, a segurar a lã para... Aquilo era tão aborrecido. Quem é que fez isto aqui? Vamos lá saber. Afinal não estou sozinho. Aquilo era tão aborrecido. Mas sabe uma coisa? Era mesmo necessário segurar, senão aquilo enrolava-se tudo. E a firmeza às vezes falhava, porque esta parte aqui dos braços começava a ceder e em vez de estar assim, já estava assim e aquilo já estava tudo enrolado. Amados irmãos, nós precisamos de reter com firmeza, sem fraquejar. A nossa esperança não deve estar alicerçada em alguma coisa que dependa de nós, mas a nossa esperança deve estar alicerçada naquele que prometeu, naquele que nós confiamos, naquele que nós sabemos que nunca irá falhar. Amém? Veja comigo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo para uma viva esperança. O Evangelho de João tem alguns textos que me deixam muito intrigado. Mas eu imagino o que é que terá acontecido àquelas pessoas que ouviram aquilo pela primeira vez. Agora Jesus diz assim: olha, meus amigos, tenho uma coisa para vos dizer. A minha vida ninguém me tira, mas eu vou dá-la. Eu tenho a capacidade de dar a minha vida, morrer, falecer, e a seguir voltar a viver outra vez. Imagina o impacto que estas palavras tiveram nas pessoas que ouviram pela primeira vez, completamente aliadas do conceito. E agora Jesus morre, é sepultado
e entram numa histeria. Ele disse que ia viver outra vez. Vamos guardar o sepulcro, não vai ele viver mesmo. Ainda roubam o corpo, ainda fazem. Vamos tomar todas as precauções. Bem, eles puseram lá a polícia de elite da altura a tomar conta do morto. Utilizaram o lacre mais forte que havia para selar uma sepultura. E Jesus disse que ia voltar a viver ao terceiro dia, não foi? Ao terceiro dia. Nem lacre, nem polícia, nem ninguém. Tudo desapareceu e ele levantou-se vivo. Meus amados irmãos, sabe uma coisa? Se nós analisarmos a reação dos discípulos de Jesus à sua ressurreição no momento inicial, nós vimos que nem eles estavam tão convencidos assim. Mas, meus amados irmãos, aquilo que Jesus nos tem dito, Ele sempre tem cumprido. E Ele já deu provas. Então nós precisamos de manter viva a nossa esperança. Olha, a esperança deve funcionar também como um motor da nossa vida, do nosso esforço de vida para vivermos uma vida de santificação. Na primeira carta de João, no capítulo 13 e nos versículos 2 e 3, nós lemos: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta confiança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eu não sei se isto é algo que vocês desejem, sermos semelhantes a Ele. Mas eu desejo. E sabe o que é que João diz? Qualquer que nele tem esta esperança, o que é que faz? Purifica-se a si mesmo. É mais ou menos quando alguém vai a algum sítio e diz assim: eu agora não me posso sujar. Até fazia isso, mas não me posso sujar. Camisinha branca, não dá. Amados irmãos, mais do que a camisa branca, é nós próprios, lavados, limpos, purificados pelo sangue de Jesus, para nos apresentarmos a Ele. Sabemos que Ele vai voltar. Sabemos que Ele vai nos buscar. Sabemos que Ele prometeu que nós seremos semelhantes a Ele e que viveremos com Ele para sempre. Então, se nós queremos isso, nós temos que estar preparados, prontos para ir. Amém? A partir de agora, os outros 3 pontos são ligados no nosso relacionamento uns com os outros. E, meus amados irmãos, nós não podemos descurar esta área. Eu vou repetir. Nós não podemos descurar esta área. Veja a primeira parte. Ter consideração uns pelos outros. Quando Deus perguntou a Caim: Caim, onde é que está o teu irmão? Sabe o que é que ele disse? Ele tinha-o morto. E ele disse: mas eu sou o guardador do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com ele? Qual é a responsabilidade que nós sentimos pelos nossos irmãos? Por aqueles que partilham esta caminhada cristã connosco? Nós devíamos sentir
responsabilidade uns pelos outros. Em segundo lugar, nós devíamos de nos estimularmos uns aos outros às boas obras, porque para fazer asneiras ninguém precisa de estímulos. Concordam comigo? Mas para fazer coisas boas... E sabe uma coisa? Às vezes, uma palavra bem dita, no dia certo, na hora certa, funciona como o gatilho para que alguma coisa boa apareça. Isso só foi uma palavra. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, corpo é a igreja, mas antes tenham os membros, o que é que diz aí? Igual cuidado. Igual cuidado uns dos outros. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para cuidarmos uns dos outros. Eu estava falando aqui na quarta-feira à tarde e estava dizendo que nós temos tantas partes diferentes e precisamos de todas. Eu não dispenso os meus pés. Mas para que é que eu preciso deles quando estou a dormir? Ou quando estou a comer? Eu não dispenso as minhas mãos. Mas será que sempre me fazem falta? Eu não dispenso sequer as minhas orelhas. Mas será que estou sempre a ouvir qualquer coisa? E poderia continuar por aqui. E parece que de repente há alguma coisa menos importante, ou naquele momento menos importante. Mas, meus amados irmãos, enquanto corpo, só funciona se estiver ligado e junto. Por isso, nós devemos ter cuidado uns com os outros, para que enquanto corpo nós possamos continuar, prosseguir juntos. Há uma coisa que nós encontramos na palavra de Deus e que às vezes nos esquecemos. É que nós somos corpo e o corpo tem doenças. Alguém aqui já esteve doente apenas dos olhos ou de um dos olhos? Se calhar já vários de vocês. E sabem uma coisa? Todo o corpo foi tratar daquele olho. Até é muito interessante, porque de repente passou um inseto no nosso olho e as nossas mãos. Cuidado! Amados irmãos, prezadas irmãs, nós somos chamados para termos cuidado com aquele que está passando pela dificuldade, com aquele que está sofrendo. Não é aquele que está sempre a queixar-se, porque esse já está sempre assim. É aquele que realmente num determinado momento passa por uma dificuldade. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós tenhamos a capacidade de o fazer. Olha, reunirmos-nos. Revista e Corrigida diz, não deixando a vossa congregação. A Revista Atualizada diz, não deixando de congregar-vos. E, meus amados irmãos, nós precisamos de estarmos juntos, de nos reunirmos e de nos congregarmos. E olha, e quando tivermos menos vontade de estarmos juntos, é quando nós mais precisamos de o fazer. Sim? Amados irmãos, prezadas irmãs, nem tudo o que eu faço é porque me apetece. Você só faz o que lhe apetece. Que pena. Andávamos todos muito mais sorridentes. Mas a vida não funciona assim. E muitas vezes, pelo menos eu, tenho a necessidade de contrariar e fazer exatamente o que não me apetece. Sabe porquê? É bom para mim e é bom para os que estão à minha volta. E lá tem que ser.
Não deixemos de congregar-nos. Amados irmãos, às vezes situações trazem até nós desânimo. E parece que aquilo que nos apetece é ficar em casa. Ficamos a ver televisão, ficamos a ler um livro, vamos a um outro sítio qualquer com alguém. Hoje não me apetece. Amados irmãos prezados, as irmãs, deixem que vos diga nesta noite, nós precisamos de ter a coragem de contrariar. E isso não é fácil. A necessidade de nos juntarmos para adorarmos a Deus, em grupo. A necessidade de termos comunhão uns com os outros. A necessidade de termos comunhão uns com os outros. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, estavam juntos, estavam sempre juntos. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e que enquanto igreja nós possamos nos esforçar para estarmos juntos. Há bocadinho alguns jovens vieram aí trabalhar e acharam muito estranho eu estar a trabalhar no meu PowerPoint. Eu disse, tive que cortar coisas, senão os irmãos não iam para casa hoje. Uma das partes que eu tive a cortar é que a comunhão, o facto de nós nos juntarmos, o facto de nós estarmos juntos tem um conjunto de bênçãos. Tem um conjunto de coisas que nós recebemos só por isso, só por estarmos juntos. E às vezes nós esquecemos isso. E algumas coisas são espirituais, coisas literalmente espirituais. Amado irmão, prezado irmã, às vezes eu ouço alguns irmãos dizer: mas eu vou ao culto para quê? Até já tinha ouvido, já tinha lido aquele texto uma dúzia de vezes. Sim, graças a Deus. Aqueles corinhos, olha, o primeiro não sabia, o segundo não gosto muito, e o terceiro já estava cansado, também não cantei. Tem que ficar no sofá. Sabe o que é que está dizendo, meu amado irmão? Há um conjunto de bênçãos que são para si, são para mim, quando nós estamos juntos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Talvez um dia eu venha falar sobre as bênçãos da comunhão, de estarmos juntos. Admoestando-nos uns aos outros. Olhe, admoestar não é ser rude. Ok? Admoestar não é aquela pessoa mal disposta que está sempre a resingar com tudo. Nada está bem. Admoestar nem sequer é querer impor aos outros as minhas ideias. Admoestar é dizer assim, a palavra de Deus diz isto, não diz? Pronto, o resto já sabes. Quando eu puser as minhas ideias, também tenho ideias. Mas só valem como as minhas ideias. Quando for colocado aquilo que a palavra de Deus diz, vale como a palavra de Deus. E meu amado irmão e irmã, nós carecemos de olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e às vezes precisamos que alguém nos lembre aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra que aparece lá é a palavra parakaleo e que significa convidar a vir, chamar, invocar, admoestar, persuadir, rogar ou pedir, implorar, encorajar. Às vezes precisamos de encorajar e consolar. O facto do dia do Senhor estar próximo deve ser motivo para que todos nos preparemos
para ir com Ele. O dia do Senhor está próximo. Meus amados irmãos, nesta admoestação, neste cuidado, nós precisamos de ter em vista 3 coisas que nós não queremos. 3. A primeira, nós não queremos que o nosso irmão se perca. Concordam comigo? Segunda coisa que nós não queremos que o nosso irmão perca as bênçãos de Deus. Porque ele pode perder-se e até parecer que está tudo bem, mas se Jesus vier ele fica. Mas ele pode perder as bênçãos de Deus e grande parte dessas bênçãos são para aqui e para agora. E há uma terceira coisa que nós não queremos. Nós não queremos que ele perca a visão daquilo que a palavra de Deus diz. Porque amanhã posso ser eu a precisar. Porque quem está em pé, olhe, não caia. Quem acha que está sempre bem, vai haver um dia que precisa de ajuda. E sabe uma coisa? Eu quero que o meu irmão esteja bem ciente daquilo que a palavra de Deus diz, para quando eu precisar, ele esteja suficientemente bem para me ajudar. Amém? Isto é corpo. Isto é todos juntos. Este é um trabalho colaborativo. É um trabalho em que a igreja, enquanto corpo, faz. E, meus amados irmãos, não confundamos isto com aborrecer, não confundamos isto com estar a maltratar alguém, não confundamos isto com estar sempre ali em cima de... Não. Este deve ser alguma coisa feita pelo cuidado. O cuidado que cada irmão deve ter pelo outro. Da mesma forma que eu tenho cuidado com as minhas orelhas, ou com os meus dedos, com as minhas unhas. Parece uma coisa tão... Mas faz tanta falta quando cai um alfinete, não é? Pois é. Tudo faz muita falta. No corpo, todos têm muita importância. E, meus amados irmãos, é nosso dever cuidar uns dos outros. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E não se esqueça que um dia é você que precisa. Todos nós vamos precisar um dia. Quem não precisa ser encorajado um dia? Quem não precisa ser ajudado porque se distraiu na caminhada e já está saindo fora do caminho? Quem não precisa de um determinado dia vir quase de empurrão? Irmãos, é assim. Todos nós temos um dia em que estamos pior. E nós precisamos de ter este cuidado uns com os outros. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. E olhe, meu amado irmão, não pense que isto de cuidar uns dos outros é porque alguém é melhor do que os outros. Não. É porque nós somos um corpo. E hoje eu preciso, amanhã é o outro que precisa e depois amanhã posso ser eu outra vez. E nós temos que estar cá para nos encorajarmos. Porque é desejo do nosso Deus que quando Ele vier para nos buscar, não fique ninguém para trás. Ninguém fique cá. Mas que possamos todos estar com Ele. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Meus amados irmãos, queria lembrar alguns anúncios. Próxima sexta-feira já não haverá culto como hoje. O culto passará a ser à quarta-feira. O culto à quarta-feira é na mesma às 9 horas da tarde ou da noite. Teremos o nosso estudo bíblico e teremos um tempo de oração. Também gostava de anunciar, meus amados, que no próximo domingo nós teremos o nosso culto anual, como eu já disse no início do culto, e meus amados irmãos, vamos estar a partir das 5 horas para termos tempo para ler todos os relatórios e todas as coisas relacionadas com este tempo de culto
anual. Também gostava de lembrar os meus amados irmãos e irmãs que, querendo o Senhor nosso Deus, na próxima sexta-feira, 2 a 8 dias, nós iremos dar início ao nosso curso da ETAD. Então, os irmãos que se inscreveram, faz favor, preparem-se para vir muito animados. A primeira aula será uma aula muito importante para nós percebermos como é que tudo vai funcionar e depois vamos começar em pleno. Amém? Então eu faço um apelo para que possamos estar juntos, os irmãos que se inscreveram, já na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite. Dito isto, vamos ficar de pé e vamos então concluir com a oração. Continuo a pedir orações pela família da nossa irmã que partiu para a eternidade. Como os irmãos já sabem, eu já tinha dito no início do culto, a cerimónia será na Casa de Oração de Lagoa, amanhã, às 2 horas. O corpo estará a partir das 10 horas da manhã naquele lugar também. Inclinemos as nossas cabeças. Deus da glória, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela paz que tens trazido aos nossos corações. Meu Deus, dá-nos da tua graça para que possamos cuidar uns dos outros em cada dia, Senhor. E que em cada momento possamos nos preparar para estar na eternidade contigo para sempre. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que o Senhor abençoe as irmãs e os irmãos. Conto ver-vos em breve.